Então vamos estudar agora o diagrama HR. O diagrama HR é o diagrama de Hertzsprung-Russell, né? São palavras meio complicadas, é mais fácil dizer o diagrama HR. O que é o diagrama HR, né? Se nós fizermos um recenseamento de estrelas, pegarmos todas as estrelas na vizinhança do Sol, e agora fizermos um estudo no diagrama, nós conhecemos duas propriedades das estrelas. A magnitude absoluta, ou a luminosidade, e a temperatura, ou o tipo espectral, ou o índice de cor. Tudo isso significa mais ou menos a mesma coisa. Então nós podemos fazer um diagrama onde a gente coloca uma coisa em função da outra, né? Magnitude visual absoluta em função do índice de cor. Aqui tem aproximadamente 30 mil estrelas medidas pelo satélite Hipparcos. Essas estrelas são medidas de fato reais, né? O que você vê aqui? Você vê uma grande quantidade de estrelas aqui nesta sequência. Mas você vê também outras sequências. Aqui, por exemplo. E você vê até estrelas aqui embaixo, bem fraquinhas, bem pouco luminosas. E o Sol está aqui. Essas estrelas todas tiveram sua distância medida pelo satélite Hipparcos e puderam, em função de ter a magnitude e a distância e o índice de cor, puderam ser colocados então nesse diagrama, né? Bom, a esta sequência aqui nós chamamos de a sequência principal. Esta é a sequência principal. Aqui nós temos o ramo das gigantes e aqui nós temos as anãs brancas. Então vocês vejam que o diagrama HR, que é um diagrama de luminosidade versus temperatura, ou o que é equivalente, magnitude absoluta versus índice de cor, ou tipo espectral, tudo isso é o mesmo diagrama, é tudo diagrama HR, né? Esse diagrama começa a mostrar coisas muito interessantes. E o estudo desse diagrama foi realmente a pedra da roseta da astrofísica, isto é, foi o que revelou, de fato, o que nós sabemos sobre a estrutura das estrelas e sobre a vida das estrelas, né? Isso nós descobrimos então fazendo recenseamento de estrelas e classificando as estrelas. Esse diagrama de Hertzsprung-Russell foi proposto em 1911 pelo dinamarquês Einar Hertzsprung e em 1913, independentemente, pelo americano Henry Norris Russell. Vocês vejam que faz bastante tempo, né? Isso foi realmente uma coisa, desde que se conheceu já paralaxes trigonométricas de um número significativo de objetos, pôde-se construir esse diagrama HR. E nessa época, a paralaxe trigonométrica já era conhecida por um número relativamente significativo de estrelas, né? Os tipos espectrais já haviam sido determinados, e as magnitudes absolutas, índice de cor e assim por diante. Bom, aqui nós voltamos ao mesmo diagrama, tá? Colocamos aqui em luminosidade, unidades de luminosidade solar, mas são os mesmos dados do satélite Hipparcos, né? E aí você nota que aqui nós temos a sequência principal e aqui nós temos o que nós chamamos de ramo das gigantes. Por que ramo das gigantes? Vamos supor estrelas de temperatura de 4.000 graus Kelvin. Você pode ter uma estrela na sequência principal
ou uma estrela muito mais luminosa. Como assim? Duas estrelas com a mesma temperatura, uma pode ser muito mais luminosa do que a outra? Pode. Pode. O diagrama está dizendo que pode. Por que que pode? Vocês se lembram da lei de Stefan Boltzmann, que nós estudamos lá quando nós estudamos a radiação, as leis da radiação? Tinha uma lei que se chamava Lei de Stefan Boltzmann. E a lei de Stefan Boltzmann diz que o fluxo de radiação eletromagnética que sai de um corpo depende da temperatura na potência de 4. Certo? Mas nós sabemos também que a superfície de um corpo depende do raio ao quadrado. Portanto, você pode dizer que a luminosidade de uma estrela depende da superfície, 4πr², vezes o fluxo que sai por metro quadrado, que é σt a quarta, onde sigma é a constante de Stefan Boltzmann, como nós já vimos na aula da radiação. Portanto, a luminosidade de uma estrela depende de dois parâmetros variáveis: o raio e a temperatura. Então, para duas estrelas de mesma temperatura, vamos supor 4.000 graus, como é que elas podem ter luminosidade muito diferente? Porque o raio é diferente. Você pode ter raios muito maiores e luminosidades muito maiores do que outra. E é por isso que este ramo aqui é chamado o ramo das gigantes. Porque tem raios muito maiores, para a mesma temperatura. Né? Aqui eu coloco em linhas verdes as estrelas que têm um raio solar. Um raio solar é essa sequência aqui. Né? O Sol está aqui, nesse quadradinho aqui. Né? 1/10 de raio solar estaria muito abaixo, teria muito menos luminosidade. 100 vezes menos luminosidade. E 10 raios solares eu estaria aqui, nessa faixa. Então vocês vejam que o ramo das gigantes tem tipicamente 10 vezes o raio do Sol. Enquanto que a sequência principal, nesta faixa, tem tipicamente um raio solar. Então, duas estrelas com a mesma temperatura podem ter raios diferentes. E isso produz luminosidades diferentes. E por esse diagrama HR, então, você já tem uma maneira de estimar aproximadamente qual deve ser o raio de cada estrela. E aí, alguém vai perguntar qual é a maior estrela. Nesse diagrama, a maior estrela está provavelmente aqui, né? Tá certo? Deve ter 200 vezes o raio do Sol. Mais ou menos, tá certo? Aproximadamente. Bom, esta é uma outra maneira de você designar, então, essas sequências que você vê no diagrama HR. E aqui elas são definidas grosseiramente por sequência principal, que é aquele corpo que tem a maior parte dos objetos, o ramo das gigantes, o ramo das supergigantes e o ramo das anãs brancas. Né? Essas são, então, as classes de luminosidade mais conhecidas. Mas existem alguns refinamentos a isso. Né? Por exemplo, aqui, repetindo, a sequência principal está aqui, as gigantes, as supergigantes, começam a dividir entre supergigantes, que são 1A, 1B, as gigantes brilhantes, que são tipo 2, as gigantes que são tipo 3, as subgigantes que são tipo 4, a sequência principal é tipo 5. Então, população de classe de luminosidade 1, 2, 3, 4 e 5. Sequência principal é, então, 5. Portanto, quando você diz que o Sol
é uma estrela de tipo espectral G2 de sequência principal, você escreve então que é G2, 5. Sempre que você vê uma classificação espectral, você vai ver um algarismo romano depois do tipo espectral. E esse algarismo romano indica a classe de luminosidade. Tá certo? Então, é relativamente fácil você definir a classe de luminosidade de um objeto se você pode colocar esse objeto no diagrama HR. Mas lembre-se que quando você olha para um espectro, você vê linhas bem estreitas ou mais largas. Ela também permite você definir a classe de luminosidade. Muita gente é capaz de definir a classe de luminosidade só olhando o espectro, sem colocar o objeto no diagrama HR. É claro que ele pode fazer as duas coisas e checar se ele está certo, né? É difícil de vocês lerem, mas são as mesmas letras que estão aqui, e os objetos, né, nas suas proporções medidas pelo satélite Hiparco, né? As azuis aqui, as vermelhas aqui, e aqui bem definida está a sequência principal, então. E aqui o ramo das gigantes, que são os dois ramos mais povoados, né? 90% de qualquer recenseamento de estrelas que você fizer, 90% das estrelas está na sequência principal. O que você pode dizer disto? Se você fizer um recenseamento de pessoas e concluir que 90% do seu recenseamento são pessoas adultas, o que você conclui? Que uma pessoa passa 90% do seu tempo na fase adulta. Certo? Então, uma estrela passa tipicamente 90% do seu tempo na sequência principal. Tá? Isso é uma estatística bastante grosseira, mas é uma boa indicação de como que as estrelas, de uma certa maneira, evoluem, né? E entender os detalhes da sequência principal e entender como é que a estrela passa pelas outras fases, que elas são fases evolutivas, é o segredo de compreendermos a física da estrutura e da evolução das estrelas, né? Aqui, só para constar, eu estou colocando de novo o diagrama HR, só que eu estou colocando magnitude absoluta em função do tipo espectral, né? De O5 a M8. E aí, várias estrelas conhecidas, né? Sol, Mira, Antares, Betelgeuse, Rigel, Vega, Sirius A, Sirius B. Sirius é uma binária. Sirius A é uma estrela normal, Sirius B é uma anã branca. A anã branca está bem aqui embaixo, né? Vocês vejam que Sirius B é mais quente do que Sirius A. No entanto, a luminosidade de Sirius B é muito menor do que Sirius A. Por quê? Porque o raio é muito menor. É uma anã branca, né? Uma anã. Sirius B tem o raio parecido com a Terra. Sirius A tem um raio um pouco maior do que o Sol, né? Para vocês terem uma ideia das proporções. E isso produz uma diferença em magnitude muito grande, né? Então, muitas dessas estrelas aqui são estrelas próximas, né? A estrela de Barnard é uma estrela muito fria, de baixíssimo brilho. Ela está aqui já no finzinho da sequência principal, nas chamadas anãs vermelhas, né? Anãs vermelhas, na verdade, são estrelas de sequência principal, que é bem lá o rabinho da sequência principal, né? A caudinha lá. Bom, aqui nós temos um diagrama onde eu vou tentar estudar agora a sequência principal. A sequência principal, ela tem, vamos só recapitular aqui,
A sequência principal é essa aqui. O que faz com que uma estrela esteja na sequência principal? E o que faz com que uma estrela esteja localizada ou aqui em cima, na ponta azul, ou aqui embaixo, na ponta vermelha? Eu vou adiantar a seguinte conclusão, que é extremamente importante. Essa é uma conclusão muito importante. Toda estrela que tiver queimando hidrogênio no seu núcleo, portanto tem hidrogênio disponível no núcleo, está na sequência principal. E isso mais ou menos define o jogo. Né? Quando a estrela começa a queimar hidrogênio no núcleo, ela entra na sequência principal e só sai da sequência principal quando o hidrogênio do seu núcleo se esgotar, quando tiver queimado tudo. Só para lembrar vocês, o Sol está queimando hidrogênio há quanto tempo? 4,6 bilhões de anos. E queimou metade. Então ele vai continuar na sequência principal por mais 5 bilhões de anos. Porque tem combustível suficiente. Enquanto o Sol tiver hidrogênio no centro, ele vai continuar na sequência principal. Todas as estrelas que queimam hidrogênio no centro, no núcleo, estão na sequência principal. E o que faz com que uma estrela esteja na ponta azul ou na ponta vermelha? A massa. É um único parâmetro, a massa. Massas muito grandes estão aqui em cima, são estrelas muito luminosas e muito azuis. O Sol está aqui, com uma massa solar, por definição, e as estrelas de baixa massa, 1/10 da massa solar, estão aqui. Então, baixa massa, média massa, alta massa. Esta é a sequência de massas. E uma calibração mais precisa está aqui, né? 1/10 de massa solar, como eu já mencionei, o Sol está aqui, 3 vezes a massa do Sol, 9 vezes a massa do Sol, 60 vezes a massa do Sol e 120 vezes a massa do Sol, se é que essas estrelas existem. Na nossa galáxia parece que não, mas na grande nuvem de Magalhães parece que sim. Né? Então vocês vejam que nós temos uma sequência aqui muito bem definida em termos de massa. Então, somente a massa e a existência de hidrogênio no seu núcleo define a posição de uma estrela. Isso é uma ideia extremamente simples. Nós vamos estudar isso um pouco mais em detalhe mais adiante. Né? Mas é importante lembrar que a sequência principal é uma sequência de massas. Muito bem, se você pegar agora a sequência principal e fizer um gráfico da luminosidade de uma estrela em função da sua massa, que tipo de correlação você vai encontrar? Esta correlação aqui. Estrelas muito massivas, por exemplo, 10 vezes, isso aqui está em escala logarítmica, né? 10 na potência de 1 é 10. Então, 10 vezes a massa do Sol está aqui. São essas estrelas aqui. Elas produzem 10 na potência de 4 vezes a luminosidade do Sol. Já uma estrela de massa solar produz 0 na escala logaritmo de luminosidade solar, isto é, 1. Né? E vocês podem notar que nesta faixa de massas, você pode passar uma reta, que é uma excelente descrição. É uma excelente descrição para essa correlação. E essa reta significa o quê?
significa que a luminosidade de uma estrela é proporcional à massa na potência de 3,5. Isso é uma dependência muito forte. Tá? Uma estrela de uma massa solar produz uma luminosidade solar, ok? Quanto vai produzir uma estrela de 10 massas solares? 10 na potência de 3,5. 3.000 luminosidades solares. Então, quando você cresce a massa de um fator 10, você cresce a luminosidade de 3.000. É uma dependência muito forte. Estrelas de alta massa são extremamente luminosas. Estrelas de baixa massa são extremamente pouco luminosas. É uma dependência muito forte. 3,5 é uma dependência muito forte. E agora nós podemos derivar uma outra ideia muito interessante. Quanto tempo uma estrela pode durar na sequência principal? Se a luminosidade, se toda a energia que uma estrela pode produzir, a partir do hidrogênio, é proporcional à sua massa, correto? A energia é proporcional, que ela pode produzir, é proporcional à sua massa. Tá? Mas se ela produz uma luminosidade que depende da massa na potência de 3,5, então a idade, o tempo que uma estrela pode ficar na sequência principal é a energia dividido pela luminosidade. Isso dá tempo. Energia é tempo vezes luminosidade. Luminosidade é energia dividida por tempo. E tempo é energia dividido por luminosidade. Se a energia é proporcional à massa e o tempo é a luminosidade dividida pela massa, você tem que o tempo que uma estrela pode ficar na sequência principal é proporcional à massa na potência de menos 2,5. Tá? Também é uma função muito forte da massa. Vamos colocar isso em termos práticos. O Sol vai ficar na sequência principal durante 10 bilhões de anos. Já está na metade. Vai percorrer ainda outra metade. Então, o tempo de uma massa solar na sequência principal é de 10 bilhões de anos. Quanto tempo uma estrela de 10 vezes a massa do Sol pode ficar na sequência principal? É mais ou é menos? É menos. É menos porque ela vai perder luminosidade, uma taxa de 3.000 vezes mais rápido do que o Sol. Né? Então, se o Sol fica 10 bilhões de anos, uma estrela de 10 massas solares vai queimar 300 vezes mais rápido. 30 milhões de anos. Uma estrela de 10 massas solares vai ficar 30 milhões de anos na sequência principal. É muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? E uma estrela de 60, 80 massas solares vai ficar pouquíssimo tempo. 2, 3, 4 milhões de anos apenas. Né? E uma estrela de 1/10 de massa solar. Uma estrela de 1/10 de massa solar vai ficar 300 vezes mais tempo na sequência principal do que o Sol. Correto? Por essa fórmula, é isso que você conclui. 300 vezes 10 bilhões de anos. Tá? Dá 3 trilhões de anos. É quanto tempo uma estrela de 0,1 massa solar vai ficar na sequência principal queimando hidrogênio. Né? Vocês vejam que esses números são dramaticamente diferentes. Né?
E o fator básico que determina, então, se uma estrela está na sequência principal, em que local se uma estrela está na sequência principal, para isso ela tem que ter hidrogênio no seu núcleo. Mas a localização da estrela na sequência principal e quanto tempo ela vai ficar na sequência principal e com que luminosidade depende exclusivamente da massa da estrela. Estrelas de alta massa têm vida muito curta. Muito curta. As estrelas são como as pessoas, né? As mais gordinhas morrem primeiro. Certo? Então, uma estrela de muito alta massa, ela passa rápido. Certo? Uma estrela muito magrinha, 3 trilhões de anos. Coitada, nada acontece com ela. Né? Nada acontece com ela. Bom, então aqui nós vamos contar como é que rapidamente o Sol vai evoluir ao longo da sua vida, né? Nós sabemos que o Sol nasceu de uma grande nebulosa, né? Há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, entrou na sequência principal quando começou a queimar hidrogênio no núcleo, tá certo? E aí ficou na sequência principal 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4... Estamos aqui. Vai 5 bilhões, 6 bilhões... Quando chegar em 10 bilhões de anos, o Sol vai virar uma gigante vermelha. Ela sai da sequência principal e vai virar uma gigante vermelha. Por quê? Isso é assunto da próxima aula, né? Não vamos adiantar. Por que o Sol vai virar gigante? Tá certo? E aí vai virar uma nebulosa planetária jogando o seu envelope externo para o espaço, virando uma nebulosa. E o núcleo vai então finalmente virar uma anã branca. Tá? Então daqui a 13, 14, 20 bilhões de anos, o Sol vai ser uma anã branca, que é uma estrela morta, não produz mais energia. Ela brilha porque tem energia acumulada, certo? Ela vai continuar brilhando por muito tempo, mas não gera mais energia. Nesse sentido, vai ser uma estrela morta, né? Se nós colocarmos, então, esses conceitos, finalmente, no diagrama HR, nós vamos poder, então, estudar. Aqui nós temos luminosidade versus a temperatura crescendo, então, para cá, né? Aqui está a sequência principal, esquematicamente, né? Então, o Sol da nuvem que formou o Sol se contraiu até chegar na sequência principal. Então, 90% da sua vida, o Sol vai ficar lá na sequência principal. 10 bilhões de anos, né? O que para a Terra foi interessante, né? Porque permitiu que as coisas aqui acontecessem com calma, né? Inclusive gerar vida, desenvolver vida e assim por diante, porque o Sol não fez nada. Se o Sol variasse de brilho, esquentasse muito, a vida aqui não viraria um inferno, ela acabaria. Tá certo? O Sol não pode fazer nada muito significativo para que a vida se preserve, né? Então, daqui a 5 bilhões de anos, o núcleo do Sol vai esgotar o seu hidrogênio e aí vai começar, esse núcleo agora vai ser só hélio, vai começar a se contrair. Quando o núcleo de uma estrela se contrai, o envelope se expande. Quando o núcleo se expande, o envelope se contrai. Numa estrela, você sempre tem esse movimento entre o núcleo e o envelope, né? Então, o núcleo do Sol vai se contrair, o envelope vai se expandir e o Sol vai se tornar uma estrela mais luminosa, mais fria, tá certo? Até virar uma gigante. O raio do Sol vai ter aproximadamente uma unidade astronômica, né?
vai chegar aqui pertinho da Terra, de tão grande. Né? E aí ele vai fazer aqui algum zigue-zague no diagrama HR. Nós vamos estudar isso em mais detalhe numa próxima aula. E aí, finalmente, o envelope vai ser expelido e quando o envelope começar a ser transparente, nós podemos ver lá o núcleo da nebulosa planetária que se forma, né? E que é ejetada, e finalmente esse núcleo começa a esfriar, diminuir em luminosidade e em temperatura até se tornar uma anã branca bem comportada aqui. Então, esta é a trajetória evolutiva do Sol ou de qualquer estrela com uma massa semelhante à do Sol. Mas essa não é a trajetória evolutiva de uma estrela com 10 massas solares, ou 30 massas solares, ou 50 massas solares. Essas trajetórias evolutivas são muito diferentes. Tá? E com peculiaridades bastante curiosas. Né? Isso, então, nós vamos estudar nas próximas aulas.